Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes, agradecer aos oradores que até o momento, cada um, eu aprendi alguma coisa bem importante, e um agradecimento muito especial aos estudantes que prepararam esse fórum, pelo grande trabalho que eles estão fazendo em prol da natureza, do meio ambiente e também em prol das comunidades de Morretes. Muito obrigada. Bem, esse primeiro slide, pode passar o segundo também, que o Ramalho já citou. Próximo. Eu vou começar, pode passar mesmo. Vou começar colocando a seguinte questão. Me chamaram para falar sobre alternativas ao projeto da Nova Ferroeste. Por que isso é importante? Na lei da Mata Atlântica, que esperamos no final das contas não mude, né? Consta no artigo 14, que está bem no centro do furacão agora, né? Esse artigo 14 diz que para se construir alguma coisa na Serra do Mar, não, na Mata Atlântica, em áreas que tenham vegetação primária ou secundária em estágio avançado de regeneração, somente se forem esgotados os estudos quando ainda existir outra alternativa, né? Então, a gente resolveu fazer uma pesquisa para ver, será que temos outras alternativas? Então, por que isso é importante? Primeiro, houve desconsideração das mudanças climáticas no projeto. Esse tema ele já foi discutido no primeiro dia do fórum pelo Rafael da ICOI, muito bem explicado. Só ressaltando que nas audiências públicas a FIP reconheceu que o estudo das mudanças climáticas não foi feito para o projeto da Nova Ferroeste. Também o traçado na Serra do Mar, ele atinge áreas com risco geológico geotécnico excessivamente alto, também já comentado em outros dias. Conforme o PMMA, embora a vegetação intacta possa ajudar, não há adaptação possível que reduza o risco de deslizamentos na região. Além disso, para coroar, né, na matriz de risco do empreendimento, consta que eventos climáticos podem levar à paralisação permanente da ferrovia. Ali eu não coloquei, mas na matriz de risco consta que também pode nem começar a funcionar. Aliado a tudo isso, nos estudos de engenharia, foi considerado um nível de segurança baixo contra danos materiais e ambientais. Isso não leva em conta o valor da Serra do Mar e os riscos de deslizamentos. A gente tem que ter em conta que dos 37 quilômetros de descida da Serra do Mar, 36,5 estão em área tombada, que é patrimônio nacional pela Constituição e pela Unesco reserva da biosfera. Então, tudo isso mereceu um nível de segurança baixo. Número 6, intenção de transportar elevadas quantidades de inflamáveis através da Serra do Mar, como comentou o Ramalho. Próximo slide. Reconhecimento de que a operação normal da ferrovia geraria poluição por metais pesados e outros agentes tóxicos. Então, a gente tem que ter em conta que, como comentou o Ramalho também, né, a população ela capta a água para consumo logo abaixo da posição onde está o traçado pretendido. E nesse projeto das audiências públicas, o traçado pôs em torno de 150 cursos d'água somente na Serra do Mar. Também houve desconsideração da concorrência do corredor rodoviário para o Chile na projeção de demanda do trecho 5. Então, esse ponto ele é bastante importante, porque a questão da demanda é algo que justificaria, pelo menos pelo ponto de vista dos ruralistas, ao projeto da Nova Ferroeste. E se nem essa demanda se justifica, quanto mais pensar em seguir adiante, né? Nós temos também a desconsideração dos povos indígenas
no caso, não foram feitos os estudos legal e constitucionalmente obrigatórios. Isso consta numa recomendação do Ministério Público Federal. A gente também está torcendo para os povos indígenas manterem os seus direitos, né? Que isso não mude. Nas audiências públicas e vistorias realizadas pelo IBAMA, também ficou bem claro que existem muitos conflitos sociais relacionados ao projeto, em especial na Serra do Mar. Existem outras falhas que estão citadas nesse inquérito civil, se alguém quiser como referência. Continuando. Aqui nós trouxemos um resumo das sondagens de mercado. O que são essas sondagens de mercado? O governo ele fez o projeto e ele quer que alguém construa. Então, ele convidou possíveis interessados e ali houve, digamos, discussão sobre determinados pontos e, embora no resumo que foi publicado não constam os detalhes das respostas, eles colocaram os principais itens discutidos. E a gente trouxe isso aqui para mostrar que diversas preocupações não são apenas preocupações da população. Os próprios investidores têm algumas questões, né, que eles consideram bem importantes e que a gente não sabe exatamente como foram respondidas. Então, eu destacaria em especial essa última questão, se é possível tirar as obrigações de construir uma nova trilha na Serra do Mar e deixar livre para que o privado decida como trazer eficiência e melhorias para esse trecho, instaurando possíveis soluções tecnológicas. Não que a gente concorde com isso, né? Nós entendemos que devem sim ser estudadas outras soluções tecnológicas, mas quem tem que decidir é o órgão ambiental, né? Mas isso significa que eles têm uma preocupação de que se o projeto realmente seria, o projeto de ferrovia realmente seria a melhor opção, né? Também houve discussão quanto à competição de modais, quanto que, sobretudo no sul do Mato Grosso do Sul, quanto que haveria capturação de demanda nessa região. Também quem assumiria a responsabilidade pelos riscos de demanda, de eventos climáticos e das licenças. E também preocupação sobre trechos considerados com grande risco de engenharia, como a Serra do Mar, né, e eventual subdimensionamento dos investimentos. Pode seguir adiante? Aqui nós colocamos alguns pontos interessantes que constam no parecer do IBAMA sobre o estudo de impacto ambiental. Esse parecer técnico ele foi publicado em outubro de 2022 e ele demonstra que o IBAMA basicamente solicitou que ao empreendedor avaliar reais alternativas de traçado para que o empreendimento seja viável. Destaque especial aqui que nos trechos 4 e 5 devem ser requeridos melhorias de maneira a apresentar redução significativa dos impactos ambientais. Então, guardem essas palavras, redução significativa dos impactos ambientais. Isso vai ser importante depois. E pode passar mais? Aqui é o reconhecimento que o trecho 5 é mais crítico à suscetibilidade de movimentos de massa. Esse penúltimo aqui, o EVITEA-J, são os estudos de viabilidade técnica, operacional, econômico-financeira, ambiental e jurídica. A afirmação do IBAMA, né? Não teve o menor compromisso com a questão ambiental. E, por fim, mais uma das conclusões do parecer, do ponto de vista da análise do meio biótico flora, não se pode atestar a viabilidade ambiental do empreendimento com o traçado escolhido. Então, eu acho que nós temos razões suficientes para pensar em alternativas. Próximo. Bem, em resposta aos questionamentos do IBAMA, agora no fim de março de 2023, a AFIP protocolou 3 propostas para solucionar a questão da Serra do Mar. E fizeram um estudo muito breve,
comparativo entre a opção das audiências públicas, que é o que a gente vê em verde, e as diversas variantes que vão estar em amarelo e laranja. Essa proposta se chama proposta dos túneis, e a gente pode observar que tem túneis embaixo do Parque Guaricana e um túnel bem grande ali embaixo do Parque Saint-Hilaire. Pode passar o slide. Algumas questões em relação a essa variante, que por sinal eu assisti online ontem, o pessoal do ICMBio manifestou uma certa preferência por essa variante, né? No nosso ponto de vista, claro, algumas vantagens a gente tem que admitir que tem, porque você tendo, por exemplo, um túnel, os animais, é muito mais fácil eles passarem por cima do túnel do que ficar procurando um passa-fauna a cada 500 metros, né? Mas, no entanto, essa quantidade muito grande de túneis leva a um considerável aumento no emprego de explosivos. E os estudos de impacto ambiental, eles não apresentam qualquer modelo de análise e prognóstico quanto ao incremento do risco de deslizamentos como impacto da execução da obra. Então, nas proximidades do parque, onde não tem ninguém morando, né? Então, explosivos, como ele comentou ontem, que poderiam ser rochas arremessadas a distâncias maiores, haveria menos chance de atingir as pessoas. Mas talvez numa região como o Rio Sagrado, ou mesmo ali onde eu moro, no Morro Alto, já tornasse muito difícil as pessoas continuarem ali mesmo durante a construção do empreendimento, né? E além disso, nós temos uma questão jurídica. A maioria dos parques nacionais, cada um tem a sua legislação de criação, com, digamos, particularidades, né? Mas a maior parte deles não estabelece o subsolo como parte dos seus limites. E o Parque Nacional Guaricana, ele tem bem isso bem claro no texto da sua criação, né? Então, ele coloca como finalidade garantir a preservação de florestas, fauna, recursos hídricos e geológicos, entre outros recursos, estabelecendo que o subsolo integra seus limites. Bem, a gente sabe que alterar a legislação sempre pode, né? Mas esse sempre pode é relativo, porque também existe um controle do STF. E até o momento, a jurisprudência do STF é no sentido de que não se pode reduzir a proteção de espaços, a proteção a espaços de áreas como parques, né? E, de acordo com a FIP, essa alternativa ela não seria mais vantajosa do que a alternativa original. Então, eles mesmos descartaram isso como uma alternativa viável. Próximo slide. Essa próxima alternativa, que foi considerada pela FIP melhor do que a apresentada nas audiências públicas, ela apresenta uma variação bem pequena em relação ao traçado original em verde. Então, ele basicamente só mudaria essa partezinha ali em amarelo nas localidades de Mundo Novo e Floresta. Próximo slide. Basicamente, ele mantém praticamente os mesmos vícios do projeto original. Ele reduz os riscos na localidade de Mundo Novo e Floresta, mas só um pouco. Mesmo nessas localidades, ainda tem bastante risco presente. E conforme os estudos de impacto ambiental, a bacia do Rio Sagrado ela apresenta as mesmas condições e susceptibilidades a grandes deslizamentos que existem em floresta. Então, por que só alterações em floresta? E toda a parte do Rio Sagrado, que a bacia envolve inclusive a parte ali do Sambaqui, não foi modificado nada. Mais um. Esse gráfico de barras, ele foi apresentado pela FIP dentro do processo de licenciamento do IBAMA, em relação à alternativa do desvio Mundo Novo. Então, essa barra de cima seriam as vantagens da variante Serra do Mar. E na parte de baixo, a barra menor,
a alternativa das audiências públicas. Então, note-se que, para quem olha assim, sem muita atenção a esse gráfico, parece que a diferença de melhoria é considerável. No entanto, se a gente olhar com mais detalhes, a escala do gráfico, ele não vai de 0 a 1, ele vai de 0,49 a 0,506, nem a 0,51 não vai, né? Então, isso traz uma vantagem de cerca de 1% só em relação ao projeto apresentado nas audiências públicas. O que a gente entende que não atende à exigência do IBAMA, que seria a redução significativa dos impactos socioambientais. De certa forma, as comunidades se sentem até um pouco insultadas com esse tipo de proposta. Mais um gráfico, né? Slide. A última variante proposta seria o desvio sul, e também foi considerada pior do que a alternativa original, e diga-se de passagem, sempre é possível piorar, né? Essa alternativa, o fato dela ser mais longa em si não é exatamente o problema, mas o desmatamento acaba sendo superior ao projeto original. Pode... Próximo slide. Tá. Agora, antes de seguir para outras alternativas que não foram as apresentadas pelo empreendedor, eu queria trazer aqui um comparativo do que consta na resolução CONAMA 1 de 86, que diz que os estudos de impacto ambiental eles devem apresentar todas as alternativas tecnológicas e de localização do empreendimento, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto. Então, note-se que isso aqui se aplicaria a todos os empreendimentos, né? Independentemente de estar ou não na Mata Atlântica. Então, se eu vou fazer uma ferrovia, eu tenho que pensar em todas as possibilidades que sejam relacionadas à ferrovia e lembrar e contemplar e confrontar com a não execução do projeto. Essa questão da não execução do projeto é algo que, no nosso entendimento, não foi devidamente discutido dentro dos estudos de impacto ambiental, porque a justificativa do projeto ela basicamente se sustenta na incapacidade da Ferrovia Imperial atender a demanda de carga para o Porto de Paranaguá e na redução dos gases de efeito estufa, né? Essa questão da redução dos gases de efeito estufa, ela foi tratada ontem pela professora, eu acho que é Thalita, a primeira palestra de ontem. E daí a questão da demanda, basicamente, exigiria uma outra apresentação, que eu acho que o Renê seria a pessoa mais adequada, mas eu vou dar umas pinceladas um pouquinho mais adiante, que é um ponto bastante importante. E daí aqui nós temos o dito artigo 14 da Lei da Mata Atlântica, que eles estão pretendendo alterar. Então aqui, como eu já tinha mencionado antes, a necessidade de se estudar alternativas técnicas e locacionais ao empreendimento. Então isso significa o quê? Eu quero construir uma ferrovia, mas eu não tenho que analisar só ferrovias, eu tenho que analisar outras alternativas. Qualquer coisa que exista que possa solucionar o problema logístico, ele tem que ser avaliado para ver se realmente é adequado fazer a supressão da vegetação. Próximo slide. Aqui, rapidamente, sobre a questão da demanda, um dos principais pontos que a gente questiona é o corredor bioceânico, que seria uma rota mais rápida para a China e que há uma previsão de que já esteja operando entre 2025 e 2026, que seria bem antes do trecho 5 aqui estar pronto. Alguém poderia se perguntar, poxa, mas por que eu vou pegar a minha soja e ir lá para o lado dos Andes, gastar muito mais tempo e dinheiro para chegar lá, se eu posso ir para o Porto de Paranaguá, que vai sair mais barato?
Tá, pode até ser que saia mais barato aqui, só que para chegar lá na China, que é o mesmo na Ásia, né? Embora a China seja o maior, mas a Ásia em si é o maior destinatário, né, das mercadorias que a Ferroeste iria atender. Haveria uma economia de em torno de 14 dias no frete marítimo. E para aquele que está comprando lá na China ou em outro país asiático, para ele interessa o menor custo do frete como um todo, e não se o frete terrestre é mais barato ou não, né? Em relação ao frete marítimo, é interessante aquele gráfico ali, que a gente vê as possibilidades, né? Então, se o navio saísse de Paranaguá para chegar na China, ele teria a opção de passar pelo Canal do Panamá, ou o outro lá que estão construindo, ou então passar lá pelo sul do continente africano, ou dar a volta pelo sul do continente americano. Essas duas voltas, além de serem bastante longas, elas atravessam mares muito agitados, e os navios não gostam de passar por ali, né? E no canal também é uma boa distância. Então, ainda tem mais um ponto. O porto de Antofagasta fica numa região bastante seca, ali no Chile. Então, basicamente, as cargas vão chegando e vão sendo embarcadas e vão embora. E aqui no porto de Paranaguá existe, como é que eu posso dizer? Eu acho que a maioria de vocês não sabe, mas a soja ela não pode ser carregada quando há muita umidade, quando está chovendo, porque senão ela fermenta dentro do porão do navio e pode até chegar a explodir. E de acordo com a administração dos portos de Paranaguá e Antonina, perde-se em torno de 110 dias de trabalho por ano só por causa das chuvas. Então, eu mando rapidinho ali a minha carga para Paranaguá e daí está chovendo. Aí tem que ficar esperando. E isso tudo custa dinheiro também. Cada dia que o navio está parado ou a carga está ali no armazém, isso tudo também é cobrado, né? Então, a gente está trazendo hoje aqui uma análise feita do ponto de vista do investidor. Então, até uma coisa que eu nem ia comentar, mas me veio à cabeça agora, está saindo na mídia que o governo está viajando para o Canadá, para Portugal, para conversar com fundos de investimento, essas coisas. Se for lembrar, já houveram 2 sondagens de mercado, com diversas preocupações. Se eles ainda estão tendo que ir atrás de fundos de investimento, é porque talvez tenha ocorrido um certo desinteresse para enfrentar todos os problemas do projeto, pelo menos de quem tem algum conhecimento mais técnico. Agora, o fundo de investimento, ele normalmente não entende nada de ferrovia, e muitas vezes pode acabar na conta dos aposentados, né? Porque investir na Ferroeste pode ser uma excelente oportunidade para um fundo de pensão, por exemplo. E daí, se o troço não dá certo, para onde vai o dinheiro dos aposentados? Isso não que necessariamente iria acontecer, mas é uma possibilidade. Próximo slide. Aqui, então, vamos dar uma olhada nas reais capacidades da Ferrovia Imperial. Esse artigo aqui, ele é de 2019, então a Rumo, ela alega que teria feito melhorias no trajeto, né, algumas alterações, acho que na curva São João, aumentou o raio de curvatura, então consegue ir um pouco mais rápido. E ela trocou parte das suas locomotivas por locomotivas mais potentes e customizadas. Então, elas têm umas rodinhas inclinadas que ajudam a se fixar mais nos trilhos e diminui a possibilidade de descarrilamento, e sendo assim, ela consegue ir um pouco mais rápido do que antes.
Então, a Rumo alegou que eles teriam aumentado a capacidade de circulação de 18 milhões para 30 milhões de toneladas, o que na época representaria mais da metade da movimentação atual do Porto de Paranaguá. Houve uma discussão entre o governo do estado e a Rumo sobre se realmente a Rumo iria conseguir dar conta, né? Aí saiu também na Gazeta do Povo, na época, o governo dizendo que iria encomendar estudos para o BNDES, para um estudo mais técnico, né, para dizer se realmente a Rumo estava certa ou o governo estava certo. Só que nós não conseguimos encontrar nenhuma notícia de que realmente esse estudo tenha sido feito. E nos estudos de impacto ambiental, que foram feitos depois de toda essa discussão com a Rumo, nada consta sequer sobre essas atualizações que foram feitas na Ferrovia Imperial. Então, não estou dizendo que realmente eles tenham capacidade de fazer, mas o fato é que o governo já sabia e colocaram de forma diferente nos estudos de impacto ambiental, não mencionaram nada sobre isso. Então, no mínimo, se esperaria uma resposta técnica de que porque isso não seria, digamos, vamos dizer que a Rumo estivesse mentindo, né? Então, não existe nenhuma contestação nesse sentido. Eles apenas afirmam que a movimentação em 2021 por via férrea no Porto de Paranaguá foi de 12 milhões de toneladas. Bem, se foi de 12 milhões de toneladas em 2021, isso significa que ainda estavam sobrando 18 milhões de toneladas, que ninguém usava, né? Próximo slide. Bem, aqui acho que eu citei basicamente os principais pontos. Aqui um detalhe interessante. Na Europa também existem muitas bitolas diferentes. Existem as ferrovias antigas, que normalmente seguem por locais mais montanhosos, e existem ferrovias modernas, ultra rápidas, né? E eles simplesmente não jogaram fora as estradas antigas, eles procuraram soluções criativas para tentar integrar sistemas, ou mesmo dentro das próprias ferrovias antigas. Tem países que, eu não sei se, acho que é França e Espanha, né? Uma tem 1,34 de bitola, a outra tem 1,42, aí para haver, digamos, um escoamento mais fácil das produções, eles produziram equipamentos específicos para cada local, né? Isso não é algo muito usual, é bastante caro e tal, mas é uma opção que deveria ser observada com carinho, né? E um outro detalhe importante, quando a gente fala da falta de credibilidade dos estudos de demanda, a gente entende que esses estudos eles não têm credibilidade no sentido atlântico, quer dizer, no sentido para Paranaguá. Eu até acredito que as cargas que vêm do norte, que seguiriam até o futuro corredor ferroviário bioceânico, que faz sentido e que essa demanda talvez seja realista. Próximo. Como alternativa tecnológica ao empreendimento, aqui eu vou citar bem rapidamente, não tem por que a gente se delongar muito aqui, mas nós temos a ideia do granoduto. Em relação a isso, tem o trabalho do Dr. Carlos Alberto Biolchini. Ele fez um projeto de um granoduto de 2.000 quilômetros de extensão. A nossa ideia aqui não é propor que toda a Ferroeste vire um granoduto, mas como a intermodalidade com o granoduto ela é muito boa, talvez uma solução para a Serra do Mar. E uma das vantagens, eu não lembro qual dos trabalhos que eu li, é que ele poderia ser feito, por exemplo, paralelo a um gasoduto, a um oleoduto, o que provocaria, digamos, um impacto ambiental menor do que abrir caminhos novos na Serra do Mar. Por que o granoduto é tão importante
se a ferrovia ela carregaria contêineres também. Tudo bem, ela carrega contêineres, mas mais de 70% da carga movimentada seriam grãos. Então, isso aí já desafogaria bastante a BR-277. Diga-se de passagem que a emissão de gases de efeito estufa do granoduto é praticamente zero, né? E em relação à ferrovia, diga-se de passagem, a diesel, é uma comparação bem interessante. Nós temos também a empresa chamada Grão Brasil Dutovias. Ela pretende construir um granoduto da Grande São Paulo, em Salesópolis, até o complexo portuário em São Sebastião. Então, seria descendo a Serra do Mar. Eles já estão na fase de captação de investimentos. E eu fiz uma pesquisa até ontem, eu estava vendo, eu não sabia, mas já houveram ideias de se construir granoduto aqui no Paraná. Eu acredito que se procurar com mais cuidado é capaz até da gente encontrar o projeto. Não tenho muitos dados, mas eu sei que um era da Coab, ali de Ponta Grossa, até o Porto de Paranaguá, e o outro era de Curitiba até o Porto de Paranaguá, cada um com uma tecnologia diferente. Próximo slide. Em relação ao granoduto, esse slide aqui eu esqueci de colocar, mas ele é do trabalho do professor Biolchini. Ele, nas estimativas dele, o custo do frete seria R$ 7,02 por tonelada. E embaixo ali nós temos uma comparação do custo do frete ferroviário, R$ 235 por tonelada. É um dado antigo, só que se é antigo para uma estimativa, é antigo para outro também. E mesmo que esse R$ 7,00 esteja errado, se fosse 3 vezes R$ 7,00, ainda assim daria 1/10 do custo do frete ferroviário. E o custo de construção também seria menor, não precisaria de ponte, de túnel, de viaduto, e teria uma extensão menor, porque não teria, digamos, toda aquela necessidade de 1% de inclinação, etc., como as ferrovias. Próximo. Aqui temos um quadro comparativo dos diversos modais e o granoduto. Eu acho que eu já estou falando aqui há muito tempo, eu vou pular esse slide, mas para quem tiver interesse, é bem fácil procurar na internet, coloca o nome do professor Carlos Alberto Biolchini, granoduto, ele já vai puxar essa apresentação com todos os detalhes. Próximo slide. Outra opção que nós temos é o Skyway. O Skyway é uma tecnologia moderna, que ainda está começando, né? Mas podem notar ali embaixo, eu coloquei o número de 2 processos. Então, em 2018, 2019, uma empresa protocolou um pedido para o governo do estado do Paraná para fazer um projeto, né, com essa tecnologia, basicamente para substituir o que seria a Ferroeste, porque a ideia da empresa era fazer uma ligação desde Paranaguá até o Pacífico, né? Seria basicamente um corredor rodoviário via Skyway. Então, o Skyway ele é um sistema de transporte por trilhos suspensos e também poderia ser através de cabos. Ele tem vantagens como velocidades médias entre 90 e 120 km por hora, no caso para cargas, e que é uma velocidade superior ao que a Ferroeste se propõe. A capacidade de carga também é superior à da Ferroeste. Ela permite uma inclinação longitudinal até 30 a 45 graus, no caso a via flexível ela consegue chegar nesses 45 graus, mas na nossa Serra do Mar, acredito que isso não é tão necessário. A diminuição de ruídos e vibrações em até 10 vezes em relação aos modelos tradicionais, menores impactos ambientais, menor investimento, consumo e uso de matérias-primas e terra. Então, essas vantagens aí são vantagens alegadas pelo detentor da tecnologia. Próximo slide.
Aqui nós temos mais uma visão, né, do que seria possibilidades do Skyway. Note-se que em relação à questão da passagem da fauna, ou mesmo do aproveitamento de curso d'água de um lado ou do outro do empreendimento, ele ficaria bastante facilitado. O que chama a atenção nisso tudo é que eles protocolaram esse processo em 2018 e 2019, e segundo o que consta ao final do processo, antes do arquivamento, é que eles ficaram quase um ano fazendo tratativas com o governo, e como eles não receberam resposta nem de interesse, nem de desinteresse, aí eles resolveram seguir o caminho e procurar outros investimentos. Então, nós, obviamente, não sabemos se essa tecnologia seria realmente viável para cá, mas pela lei da Mata Atlântica, nos termos que ela, esperamos que ela continue, né, seria necessário que esse estudo fosse feito, para ver se não seria realmente uma alternativa melhor. Próximo slide. Aqui nós temos um mapa preliminar de traçado que consta do processo junto ao governo do estado do Paraná. Basicamente, o projeto na Serra do Mar ele seguiria paralelo à BR-277. Próximo slide. Próximo. Tá. Aqui nós temos mais duas opções para essa tecnologia, que foi apresentado nas audiências públicas pelo Grupo de Trabalho do Arranjo Produtivo e Tecnológico Paraná Skyway, que além da possibilidade de construção realmente paralela à BR-277, poderia se fazer nas faixas próximo às torres das linhas de transmissão ou próximo ao gasoduto. Então, como já existe um caminho aberto, poderia ser, provocaria, digamos, impacto ambiental menor, segundo o que eles alegam. Próximo slide. Esse quadro aqui eu também vou pular, porque eu já estou falando há muito tempo, eu estou quase no fim aqui mais um. Tá. Aqui nós temos o binário Mafra Ferrovia Imperial. Essa proposta ela foi feita pelo governo federal lá pelos anos de 2012 e 2013, quando esse traçado que eles pretendem para a Serra do Mar, ele já existia, não exatamente como está agora, mas com pequenas modificações, né? Talvez aquele 1 ou 2%, mas é bastante similar. Então, o governo federal, a ideia era aproveitar uma ferrovia que já existe e que passa por Mafra e chega até São Francisco do Sul. Então, em vez dos trens descerem pela Ferrovia Imperial, eles partiriam ali da Lapa Engenheiro Blay, desceria por Mafra e seguiria até São Francisco do Sul. O governo federal ele alega que seria um empreendimento mais barato, justamente por aproveitar a estrada de ferro já existente de São Francisco do Sul, Mafra, São Francisco do Sul, né? E também haveriam menos impactos ambientais. O trecho proposto por eles é esse pontilhado em vermelho. Então, a gente tem consciência que realmente para fazer uma ponte em cima da Baía de São Francisco do Sul, passar por áreas de mangue, talvez o impacto, obviamente que precisaria de um estudo, talvez o impacto ele fosse menor do que construir na Serra do Mar. Mas a gente tem que deixar bem claro aqui que a nossa ideia não é jogar o problema das nossas comunidades em outras comunidades, né? Então, acima de tudo, antes de se pensar em qualquer questão de alternativa, é importante saber se realmente é de interesse público, aliás, é de interesse social e utilidade pública a construção de uma ferrovia ou de alguma outra solução logística, se isso realmente é necessário e se isso realmente vale a pena. O que a gente poderia destacar
como uma solução talvez menos pior do que essa ponte sobre São Francisco do Sul, seria fazer uma ligação mais próxima à BR-101, nesse trecho ali de Garuva, passando a oeste de Joinville, até pegar aqui em vermelho essa parte que é a estrada já existente por Mafra. Então, ele correria por áreas mais antropizadas, depois ele seguiria mais perto da Estrada da Limeira, seguindo um caminho próximo à parte leste daquele desvio sul. Isso aí joga aqui para essa região, o que não é uma coisa muito legal, diga-se de passagem, né? Que também causaria uma série de danos ambientais. Mas, pelo menos, a gente, por ela estar em uma área mais plana, o risco, digamos, para socorrer é mais fácil, porque estaria mais perto de áreas com estradas maiores, né? Não é uma área de forte declividade, então a hora que um trem descarrila, não que não ocorram problemas, mas é menor, né? E a própria questão da possibilidade que eles colocam lá na matriz de risco da ferrovia na Serra do Mar eventualmente nem começar a funcionar ou ser interrompido o funcionamento de forma permanente, numa área plana a chance disso acontecer é bem menor, né? Então é mais uma opção que deveria constar como estudada, como eu disse, não necessariamente é melhor, né? Pois, por exemplo, o estudo ali da opção dos túneis foi uma das opções que várias comunidades pediram para que fosse estudado, né? Eles fizeram uma análise sucinta, mas foi analisado, e a conclusão é que não seria uma opção melhor do que a das audiências públicas. Então, talvez o estudo dessa aí chegasse a essa mesma conclusão. De todo modo, acima de tudo, verificar se realmente há interesse social e utilidade pública. Então, voltando à questão da demanda. E o último slide aqui para terminar. Só lembrando que no caso de se optar por uma ferrovia, a eletrificação é algo que também deveria ser estudado. Também não vou me delongar aqui. Quem tiver interesse, tem esse material do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Eles fizeram um trabalho bem interessante sobre eletrificação de ferrovia. E nós acabamos chegando nisso porque foi uma das perguntas feitas nas audiências públicas. Eles alegaram que sairia caro demais e que citaram como exemplo mal sucedido o caso da Ferrovia do Aço. Aí, chegando em casa, eu fui ver, mas o que era a Ferrovia do Aço? No fim, ela não funcionou, não por causa da questão da eletrificação. Ela não funcionou porque houve, digamos, um subdimensionamento. Eles não esperavam que iam ter tantos problemas no relevo tão acidentado quanto o local que ela foi projetada. E na época, tem uma outra similaridade, eles tinham uma projeção de demanda totalmente irrealista sobre a questão do transporte do aço, algo que não se concretizou, tanto que a Ferrovia do Aço até hoje não existe, né? E o aço continua normal por aí, o mundo não mudou pelo fato dela não ter sido concluída. Mas, infelizmente, foi gasto muito dinheiro. Quem anda na região onde ela foi construída vai encontrar túneis e viadutos que não levam a lugar nenhum. Então, a gente sinceramente espera que esse não seja o caso da nova Ferroeste. Acho que é isso.